sem mimimi. Diretamente do mausoléu de Sid Abid. Esse que foi construído originalmente para ser uma escola islâmica, onde crianças, não só da Tunísia, mas de toda a África, vinham aqui para aprender valores, ética, moralidade, religião. Uma das escolas islâmicas mais importantes de toda a África e, sem dúvida, a mais importante da Tunísia. E a Sinfonia de Ideias de hoje, na verdade, tem justamente a ver com tudo isso. Quando raramente Moá fala sobre aspectos religiosos, espirituais, sociais, você poderia dizer que eu constantemente toco esse ponto. Mas a minha Sinfonia de Ideias de hoje, ela vem de um lugar muito pessoal, muito particular e com duras críticas sociais e até mesmo espirituais do nosso país, o Brasil. Uma das coisas que acaba me chamando muita atenção aqui na Tunísia, mas devo dizer que vi um tanto quanto a mesma coisa, se não exatamente a mesma coisa, no Marrocos, é a presença da religião, a presença da espiritualidade em ambos países. Você vê não só na maneira como as pessoas literalmente se vestem na rua, mas também toda a sua dedicação e disciplina, por exemplo, quando é hora de rezar e toda a cidade quase que para este momento sagrado. Essas são maneiras mais expressivas onde você consegue ver e sentir a religião nestes países. Mas às vezes você também consegue perceber de maneira mais sutil. Ontem, por exemplo, saímos à noite, 11 horas da noite, numa quinta-feira, e uma das coisas que me chamou particularmente muita atenção foi o fato de ver diversas mulheres sozinhas às 11 horas da noite caminhando pelas ruas como se fosse a Disneylândia, sem nenhum tipo de medo, preocupação. E com isso eu acabo me chamando muita atenção, porque isso definitivamente é algo que não acontece no nosso Brasil. E eu posso dizer que grande parte da razão pela qual isso é algo normal, que as mulheres, por exemplo, não precisam ficar preocupadas, é pelo fato das suas religiões, né, da sociedade de maneira geral, ter um aspecto muito enraizado a respeito da religião. Algo que, por mais que você possa fazer todos esses argumentos, e políticos e pessoas, sociólogos de maneira geral, adoram fazer este mesmo argumento no Brasil, isso não se aplica. Porque, diferente da Tunísia, se é que existe essa religião enraizada, ela é muito reservada à sua vida privada, seja dentro das suas próprias casas, ou seja, nas suas igrejas, onde você até acaba tendo um pouco de conexão social com outras pessoas através da sua religião, mas definitivamente não é algo semelhante a países árabes. Desses fatores você também vê nos pequenos delitos, como de certa forma aqui e em todos os outros países árabes você consegue perceber que esses pequenos delitos não existem, roubos, furtos, porque essa questão religiosa, mais do que propriamente pessoal, ela também é aplicada e punida no âmbito social. E eu não quero dizer necessariamente a respeito das leis e encarceramento, mas como realmente, a partir do momento que um indivíduo comete um crime e é punido por aquele crime, a sociedade de maneira geral já o vê de forma diferente. Outra vez, muito diferente do nosso país, onde constantemente você vê esses pequenos furtos não serem sequer punidos. E uma das coisas que sempre me chama muitíssima atenção no nosso país é o fato de muitas vezes, por exemplo, um criminoso quando sai da cadeia ou quando foi pego e está entrando na delegacia, muitas vezes ele esconde a sua própria cara.
Por que ele faz isso? Porque ele sente, na verdade, vergonha das outras pessoas olharem para ele e não pelo seu próprio crime. Eu, durante toda a minha vida, fui uma pessoa que sempre me questionei coisas, tanto sociais como espirituais. E lá para os meus 12, 13 anos, foi quando eu comecei com essa ideia de que, sim, eu sou uma pessoa que não acredita em absolutamente nada que não consigo ver, que não consigo sentir. Logo, sou um ateu. Devo dizer que vim de um background, de uma educação não extremamente religiosa, porque não fui educado propriamente na igreja, mas valores implantados em mim, dos meus pais, dos meus avós. E a partir dos 12, 13 anos, eu comecei a questionar tudo isso e falei, não acredito em nada disso e vou seguir a minha ética e a minha moral como bem me sair do meu culhão. Tolo que era, não tinha consciência de que, por mais que eu pudesse questionar todas essas questões, a minha ética e a minha moral também foi moldada por aqueles que me educaram, com valores religiosos. Passei grande parte da minha vida tendo comigo uma ética e uma moral que acreditava vir de um consciente próprio de aprendizado, e com o tempo fui entendendo, principalmente a maneira como eu operava no mundo, sabendo o que é o certo e o que é o errado, era basicamente pelos meus pais. Eu lembro que isso era algo bem presente dentro de mim, de talvez em algum momento que uma ideia errada passasse na minha cabeça de fazer algo errado, eu sempre questionava a mim mesmo falando, o que será que os meus pais pensariam disso? Eles sentiriam orgulho de mim ao fazer isso? E isso, de certa forma, foi algo que sempre me moldou para agir corretamente, para não decepcionar aqueles que me educaram, aqueles que investiram seu tempo, sua energia, o seu dinheiro em mim. Dessa mesma forma, você poderia dizer que o âmbito religioso se aplica quando você tem algo acima de você, quando você tem uma consciência maior de que algo importa além de você, e é por isso que você deve agir da maneira correta. Conforme foi passando-se os anos, conforme foi passando-se as minhas experiências de vida, conhecendo muito do mundo, você começa a observar, olhar e entender como as coisas funcionam ao redor do planeta. E é inegável que muitas vezes países justamente mais religiosos acabam sendo mais seguros, acabam tendo uma sociedade mais saudável, onde principalmente neste caso, se você não se preocupar com qualquer aspecto religioso, quando o país é operado por valores religiosos, você pode até ter medo da punição, como por exemplo são nos países árabes. Por mais que você possa estar numa fase da sua vida onde você não acredita nos deuses, na espiritualidade, você ainda pode ter medo de ser pego e ser punido. Que por mim, meu amigo, acredite no que você quiser. Se esse é um medo que vai fazer com que você evite de cometer maiores delitos, para mim funciona de maneira perfeita. Diferente do nosso país, como vocês todos bem sabem, que o cara comete as maiores atrocidades do mundo e passa-se lá algum tempo, principalmente se ele tiver um bom advogado, nada acontece com ele. E é por isso que esse ciclo vicioso, esse ciclo tóxico acaba acontecendo, onde muitas vezes podemos afirmar com toda certeza que no nosso país o crime compensa. Voltando para o que eu estava falando da minha própria jornada, da minha própria descoberta, foi quando eu comecei a entender que essas questões espirituais, essas questões mais religiosas, você poderia dizer, mais do que doutrinação, como eu acreditei grande parte da minha vida, servem para você ter justamente uma base do que é o certo, do que é o errado, do que você deve fazer com a sua vida, qual é o seu senso de responsabilidade moral que você tem, não só com você mesmo, mas com a sociedade, com os seus antepassados. Essa é outra questão que vem muito forte dentro de mim e vem cada vez mais sendo um motivador. Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado que os que vieram antes de mim deixaram para que eu possa vir aqui e desenvolver esta sinfonia de ideias?
Questões espirituais, religiosas, certo, errado, ética, moral, são questões que, se aprofundamos com o conhecimento que, se é necessário, ficaríamos aqui por horas. Mas viajar me traz esses insights, me traz esses questionamentos, e lugares como esse me fazem refletir do quanto valores religiosos são importantes e quanto a sociedade começa a ser corrompida quando o individualismo ganha o seu lugar e faz você achar que é sobre isso, que você deve ganhar tudo a qualquer custo sem se preocupar com outras consequências, não só nessa vida, mas com qualquer outra coisa que você possa acreditar no futuro. Para não me estender demais, os deixo aqui com esta reflexão, sem sequer uma forte conclusão, porque muitas vezes é sobre isso as sinfonias de ideias, é vir falar o que está no seu culhão, no seu coração, e o que conecta, conecta. Os questionamentos muitas vezes são mais válidos do que as próprias respostas. Por aqui os deixo, como sempre, com muito amor, com muito... sem mimimi.